Estamos de volta com o programa Cláudio Alves Sem Censura. Muito obrigado pela sua companhia. Este é o programa Cláudio Alves Sem Censura. Estamos no ar há 1 ano e meio com a pretensão de cumprir com o papel dos meios de comunicação, que é levar conhecimento, perspectiva a você de casa. Hoje, direto de nossos estúdios em São Paulo, recebemos Chico Graziano. Chico, eu gostaria de fazer uma pergunta que me dá uma curiosidade danada. O que o INCRA representou na sua vida? Puxa vida, o INCRA, eu escrevi um livro, um dos meus livros, que eu disse que o INCRA e a reforma agrária é um karma na minha vida. Eu por 2 vezes trabalhei no INCRA. Primeiro lá atrás, eu fui chefe de gabinete do INCRA e depois voltei ao INCRA como presidente. Durante um período curto, que o Fernando Henrique, presidente da República, me pediu que eu fosse lá. O INCRA tinha acontecido um massacre, uma confusão de sem terra em Rondônia, em Corumbiara. Não foi a de Eldorado Carajás. Quando aconteceu a Eldorado Carajás, eu já não estava mais lá. E como sou engenheiro agrônomo, eu conhecia muito o pessoal do INCRA, profissionalmente. Eu tenho o INCRA, para mim, é como se fosse uma casa, uma das casas de aprendizado minha, profissional, político, tenho muitos amigos. Rendeu lá o que o senhor esperava? O INCRA é um órgão grande, difícil, né? Na época, especialmente quando presidia o INCRA, em 1995, né? Era preciso fazer contratações que acabaram saindo depois, etc. O INCRA hoje é uma autarquia do governo, um órgão muito poderoso, muito forte, mas também, infelizmente, com muitos problemas. E, atualmente, muito contaminado com política. Muito contaminado. E essa contaminação, eu cito como exemplo Mato Grosso. Lamentavelmente, aquela figura da respeitabilidade que existia o INCRA do passado, hoje, pelo menos a nível de Mato Grosso, não existe mais. Eu sei. São procedimentos, processos que se entram, que se perde, a morosidade que realmente se segura lá dentro. O que o senhor atribui isso, Chico? A gestão? A questões ligadas à gestão, né? E, infelizmente, em muitos lugares, muitos focos de corrupção, que têm sido apontados, desmascarados, etc., mas nem sempre vencidos totalmente. E eu digo, na época, eu conheço a história do INCRA do Mato Grosso, né? Não é fácil mesmo. Então, eu penso que o INCRA daquela época, que dava certificado para as propriedades, né? Que era o INCRA que atestava as propriedades, fazia concurso de conservação do solo, o INCRA com um nome, uma fama. E existe, eu digo, a velha guarda do INCRA, meus colegas engenheiros agrônomos sentem saudade daquele tempo, né? Então é preciso despolitizar o INCRA, né? É preciso dar um choque de gestão, de modernidade, né? Agora não dá para você misturar, brasileira, não dá para você misturar MST com INCRA, sabe? Não tem como. Não tem como. E não dá para você botar muita política. Todos os políticos têm vontade, eu fui presidente do INCRA, de nomear o superintendente do INCRA do estado dele. Por quê? Para procurar daí tirar proveitos, entendeu? E no Mato Grosso não foge a regra. O senhor fez parte, nós estamos aí vindo de um processo político, o senhor fez parte da equipe que fez o plano de governo do Serra. Aliás, um elogio, eu acho que um dos melhores planos de governo já visto na história de República Brasileira. E, de repente, perde-se as eleições. O que aconteceu? Bom, o que aconteceu, eu não sei dizer claramente, a não ser o fato óbvio que tivemos mais votos e perdemos. Agora, tirando essa brincadeira minha, o fato é que nós não conseguimos mostrar para a sociedade brasileira que o Zé Serra tinha condições de pegar o Brasil e levar para uma situação melhor do que o Brasil está hoje. Nós sempre colocamos da seguinte forma: o Brasil não vai mal, mas poderia ir melhor. E para ir melhor, poderia trocar quem estava no poder, colocando lá o Serra. Mas a população não entendeu assim, especialmente a população do Nordeste. A imprensa brasileira, no primeiro turno, dava o PSDB praticamente como morto. Vem o segundo turno, vence no Pará, vence no segundo turno em Goiás, e hoje o PSDB está aí realmente vivo mais do que nunca. O PSDB volta ao governo do Brasil ou precisará aí de uma unificação partidária? Não, a unificação partidária ela pode acontecer ou não. Haverá um tempo aí de acomodação política. Mas o PSDB, obviamente, como em toda democracia, vamos disputar as próximas eleições e vamos disputar para ganhar. Até porque você mesmo já disse,
Nós ganhamos as eleições em São Paulo, em Minas Gerais, no Pará, em Goiás, no Paraná. Minas acho que não, né? O governador. Governador. Nós temos os governadores de São Paulo, de Minas Gerais, do Paraná, de Goiás e do Pará, fora outros estados, de Alagoas também, né? As eleições em Santa Catarina foram vencidas com o apoio do PSDB pelo Democrata. Quer dizer, o que nós representamos em termos de ideal político, hoje detém boa parte da presença no nosso país. De tal forma que, independente do que vai acontecer, as eleições de 2014 serão fortemente disputadas, novamente, é o que imaginam, entre o PSDB e alguém do PT. E aí nós vamos ver quem vai ganhar. Aécio Neves fez um fogo amigo ao Serra nesse processo eleitoral? Não, o Aécio, ele cuidou da eleição do Anastasia, que era também um desconhecido em Minas Gerais. Saiu de Anastasia, 3%. ninguém nem sabia quem era, venceu as eleições para governador no primeiro turno. Então o Aécio se dedicou muito a esta equação estadual. E no segundo turno, dedicou-se à campanha do Serra. Mas nós não conseguimos vencer realmente a resistência, especialmente de parte do eleitorado de Minas. A Dilma Rousseff é nascida em Minas Gerais, ela se aproveitou, obviamente, disso. Ela não viveu em Minas Gerais, mas ela é natural de lá, depois foi para o Rio Grande do Sul. O Aécio não, o Aécio foi muito correto na campanha. O Aécio é um craque na política. O Aécio vai ser presidente da República. Não sei se vai ser em 2014, 2018, não sei quando, mas o Aécio vai ser presidente da República. Ele é novo. E como é que o senhor vê o Mato Grosso, que de todo esse processo político, resta em Mato Grosso o PSDB, vence as eleições para presidente? Para presidente, é. E resta lá apenas o deputado Nilson Leitão, ex-prefeito da cidade de Sinop, se elege deputado federal, apenas o PSDB. Sabe que o primeiro estado que eu percorri nas eleições presidenciais que aconteceram, o primeiro que eu fui foi ao Mato Grosso. O Wilson tinha acabado de deixar a prefeitura para se lançar a candidatura para o governo. O Wilson Leitão estava lá nessa reunião, me encontrei com ele lá na Federação da Agricultura, e nós vamos discutir qual era o programa do Serra, o que nós deveríamos pensar no Mato Grosso. Chico, a logística de Mato Grosso, a soja nossa produzida lá, se houver um interesse da classe política brasileira em fazer a hidrovia que nós clamamos tanto, Telespires Tapajós, a nossa soja, ela chega a Copenhague mais barato do que ela sendo transportada via rodovia, aqui pelo Porto de Santos ou pelo Porto de Paranaguá. E nenhum governo acordou para isso. Pois é. A nossa tradição é muito rodoviarista, né? Só pensa em estrada. Existem estradas que são importantíssimas a serem feitas, a começar pela que corta o Brasil e vai para Santarém, ajudaria muito o nortão do Mato Grosso. Agora, quando eu estive lá discutindo essas questões, eu me surpreendi com o fato que se você embarcar soja no trem, pela ferrovia, para vir a Paranaguá ao Santos, sai o mesmo preço do que você embarcar por caminhão, o que é um contrassenso total. Porque se você faz a ferrovia, porque no mundo inteiro a ferrovia é muito mais barata. Então, fizeram a concessão da ferrovia, foi feito no governo Fernando Henrique, mas não controlaram os preços disso, ou seja, quem tem o controle da ferrovia esfola o produtor rural, né, ao ponto de que quem ganha dinheiro é quem transporta e não quem produz. Então, é preciso ajudar o Mato Grosso nesse sentido, né, de infraestrutura. Produzir o agricultor sabe, mas escoar a safra é uma questão do governo que tem que ajudar. Então, eu acho que o Mato Grosso ele precisa bater o pé realmente nesta agenda, né? E eu não tenho dúvida nenhuma que essa fronteira que já se abre há pelo menos uns 20 anos nessa região centro-oeste do Brasil, ela é uma novidade em termos mundial. O Mato Grosso é como se fosse o Eldorado, né, dos norte-americanos naquela época, né? Só que eles tiveram mais apoio lá, aqui está muito demorando esse apoio do governo. Eu perguntei para o senhor, nós temos apenas um membro do PSDB que se elegeu deputado federal em Mato Grosso. Pouco, né? É possível unir com a bancada de São Paulo para defender esses nossos interesses em hidrovias para o nosso estado, em logística? Não, acho que é assim com São Paulo e com outros estados e mesmo com outros partidos, porque essa é uma agenda do Brasil. Os partidos políticos, quaisquer que sejam, precisam estar atentos ao futuro, né? Não dá para fazer política só pensando no presente. Você tem que pensar em 20 anos, 30 anos. E daqui 50 anos, como estará o Brasil? E nesse Brasil, como estará o Mato Grosso? Então, essa agenda é que precisa ser construída. Isso chama planejamento estratégico. O Brasil tem que ter isto, né? Não pode pensar apenas no momento e nem apenas em se aproveitar-se da política, né?
Tem gente que vira governador e só se enriquece, né? É verdade, Não é? é verdade. Não preciso perguntar para vocês, né? É verdade. Eu volto logo depois do intervalo para continuar a conversa com Chico Graziano. Ainda hoje, nosso convidado fala sobre agricultura, meio ambiente em Mato Grosso. E no próximo bloco, a conversa é sobre o governo Dilma. O programa Cláudio Alves, sem censura, volta já. Fique sabendo sem censura. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, é um órgão do governo federal que administra a questão agrária no Brasil. Sua missão é implementar a política de reforma agrária e realizar o ordenamento fundiário nacional, contribuindo para o desenvolvimento rural sustentável.